Pra Deus eu peço saúde e paz, e o resto eu corro atrás, e o resto eu corro atrás. Pra Deus eu peço saúde e paz, e o resto eu corro atrás, e o resto eu corro atrás. Vou baixar o volume aqui pra não atrapalhar, a gente já vai começar, tá? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Cíntia Nunes. É com muita alegria que eu venho mais uma vez falar com vocês. Eu fiquei um pouco sumida das minhas lives, porque eu passei por um processo aí que eu estava precisando reorganizar a minha vida. Estava fazendo uma mentoria que realmente está fazendo muita diferença e agora eu quero transbordar tudo isso na vida de vocês. Então, eu agradeço a presença de vocês. O nosso tema de hoje, então, é com relação aos nossos conflitos internos, né? Como que a gente pode vencer os nossos conflitos internos. E é óbvio que todas nós já vivemos situações assim, né? Com certeza você tem aí alguma experiência em que você tinha vontade de fazer algo, tinha o desejo, você se comprometeu, amanhã eu vou começar a fazer isso, aí chega de repente você faz completamente o contrário. Parece que tem duas pessoas dentro de você. Você já viveu essa experiência? Se já viveu essa experiência, comenta aí pra mim. Sim, já vivi, né? Às vezes você fala assim, vou começar uma dieta. Você vai, começa, no primeiro dia uma belezinha, no segundo dia você já tá meio assim. Quando vê, parece que tem uma força maior que você que te impulsiona a parar, a desistir. Por que isso acontece, né? De onde vem esse conflito? O que isso acontece dentro de nós que nos faz muitas vezes não conseguir atingir os nossos objetivos? E muitas vezes nós ouvimos falar, a galera aí da área de desenvolvimento humano fala muito de crenças limitantes, a gente fala muito de autossabotagem, né? Então a gente vai entender um pouquinho como que isso funciona, né? Esse processo que muitas vezes a gente sente que é uma autossabotagem. Tem alguém nos sabotando e muitas vezes a gente acaba colocando a responsabilidade na mão de terceiros, mas não, tem alguém nos sabotando dentro de nós. E quando nós tomamos consciência desse processo que acontece dentro de nós, a gente consegue ter mais condições de enfrentar e resolver isso. E aí a gente consegue ter um pouquinho mais de autonomia para, diante daquilo que a gente se comprometer, a gente conseguir de fato ter mais força, mais resistência. Então eu vou começar falando para vocês o que é conflito, né? Pra gente começar uma introdução, a gente entender o que é conflito. A gente sempre entende o conflito como algo negativo, como algo ruim, algo que, né, vai gerar um certo desgaste, mas não. O conflito, na verdade, ele tem duas vertentes, né? Aliás, tudo na vida é dual. Sempre tem um lado bom, sempre tem um lado negativo. E a gente tem que estar sempre atento para absorver sempre o que tem de melhor diante de tudo que acontece. Né? Se a gente tem uma programação mental que tende às coisas negativas, a gente vai ver tudo de forma negativa. Mas se a gente trabalha a nossa mentalidade para que a gente consiga enxergar as coisas de forma positiva, a gente consegue extrair o aprendizado, extrair a melhor parte daquilo que acontece conosco. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que conflito ele pode ser positivo sim. Existem dois tipos de conflito, o que é chamado de conflito funcional e o que é chamado de conflito disfuncional. Né? O funcional, ele acontece justamente para que a gente entre em movimento, para que a gente consiga dar uma resposta positiva diante daquela situação. Né? Quem nunca teve uma experiência assim, de repente aconteceu uma coisa, aí alguém te barrou, você teve um conflito, uma coisa que te deixou chateado, irritado, e por causa daquilo você falou assim, bem capaz que eu vou deixar isso me abater, eu vou mostrar que eu posso, eu vou mostrar que eu consigo. E assim a gente vai e se supera. Vocês já viveram experiências assim? Nesse momento você conseguiu transformar esse conflito em algo positivo, né? Você conseguiu canalizar a energia e jogá-la, impulsioná-la a seu favor. Quando acontece o conflito que é disfuncional, é um conflito que vai tirar nossa energia, que vai nos desanimar, vai nos abater, e aí, consequentemente, a gente acaba paralisando. Então, todo conflito ele pode ser positivo ou negativo. Baixa um pouquinho a música, acabei de desligar a música. Eu desliguei, porque eu percebi que estava atrapalhando. Obrigada pelo toque, tá bom? Agora tá dando para ouvir bem? Tá legal para vocês? E podem me interromper, podem perguntar, tá?
fiquem à vontade, tá? Se eu estiver falando rápido, vocês me dão uma pausa aí, me ajuda a pausar também. Então, é bom a gente ter sempre essa consciência, tudo é dual, tem um lado positivo e um lado negativo. E aí a gente pode fazer uma escolha. Então, todo conflito pode ser para nós um canal de canalizar energia para que a gente consiga absorver o melhor daquilo e ter bons resultados. E como que a gente percebe que o conflito acontece? Né? O que causa o conflito? Normalmente o conflito acontece por uma falha de comunicação. Né? A falha de comunicação gera um conflito. Está bem? Está tudo certinho? Ok, obrigada. Né? Acaba gerando um conflito. Só que quando a gente fala de um conflito interno, que comunicação é essa que acontece internamente que gera esse conflito? Aí eu vou começar a entrar no contexto para vocês que é da própria inteligência emocional. Nós temos 3 esferas, nós somos compostos por 3 esferas. Nós temos a nossa esfera que é do corpo, né? E dentro do corpo a gente tem o nosso cérebro, os nossos pensamentos, né? E tá na esfera do corpo. Nós temos a esfera da mente ou da alma, que tem uma ligação direta entre as duas esferas, né? Que entram em conflito, que é a do espírito. Esse conflito acontece por quê? O nosso corpo, ele entra numa dimensão em que ele só conhece aquilo que é a realidade que ele vivenciou desde que ele veio à Terra. Né? Nós nascemos e nós começamos a experimentar, começamos a vivenciar, a criar registros na nossa mente de experiências que podem ser negativas ou positivas. E à medida que a gente vai experimentando, esses registros vão ficando marcados na nossa mente. Então, se você teve alguma situação de conflito, que você sofreu muito, que você sentiu um impacto negativo pesado, isso vai impactar na sua vida de forma negativa. Você vai ter aí medos, vai começar a desenvolver medos, traumas, né, e bloqueios, coisas que vão te limitando, porque a gente nasce pleno, a gente nasce totalmente pleno, né, sem trauma, sem medo, sem nada. Imagina uma criança, né, o que a criança tem medo? Ela não tem medo de nada, ela é ela mesma, ela é espontânea. Só que no processo de educação, a criança vai sendo limitada. Então nós começamos a sofrer limitações, vão nos colocando regras, vão nos colocando muitas vezes essas regras de uma forma impositiva. E dependendo da forma com que essa comunicação na educação acontece, gera em nós bloqueios, traumas, medos, e aí a gente vai carregando isso ao longo da nossa vida. Né? Então, por conta dessas experiências que nós temos desde que nascemos, nós temos registros negativos. Então, o nosso cérebro ele sempre vai pensar assim: opa, eu não quero sofrer, eu não quero passar por essa experiência de novo, a gente precisa guardar energia para quando precisar. E aí a gente entra na questão da segunda esfera. Né? A segunda esfera nossa é a nossa alma, a nossa mente. E isso, começam a surgir as crenças limitantes. Isso mesmo, né, Mari? Limita por quê? Porque a gente não quer sofrer de novo. Então, o nosso cérebro ele tá sempre preocupado em nos proteger. Evitar que a gente sofra, que a gente se machuque. Até existe um processo que acontece na nossa mente quando a gente se depara com uma situação que lembra algo lá atrás. Né? Se de repente você teve uma situação de dor, de dificuldade com relação ao seu pai ou à sua mãe ou até professores, são as 3 pessoas que mais nos causam traumas, porque são referências de autoridade para nós, né? São as primeiras referências que nós temos na primeira infância. Então, se a gente passa por alguma experiência que lembra aquela experiência lá atrás, automaticamente o nosso cérebro já vai reagir tentando nos proteger, tentando nos defender, tentando evitar que a gente sofra. Só que muitas coisas que nós sofremos lá atrás, hoje quando a gente revive uma situação que é semelhante, nós não somos mais as crianças indefesas que éramos antes. Nós já temos mais condições de lidar com essas situações. Então, de uma certa forma, esse limitar do nosso cérebro, que ele vem de encontro com a gente para não nos deixar sofrer, muitas vezes não tem razão nisso, né? É irracional, né? Não tem a reflexão real da situação, do fato. Simplesmente teme uma coisa que ele nem viu, só por pensar que vai passar de novo por aquela situação, ele já entra em conflito.
Então, quando o nosso cérebro, né, nosso corpo está à frente, governando, tomando as decisões da nossa vida, ele sempre vai lidar com esses limites. Ele sempre vai olhar e vai dizer, olha, não gasta energia porque é desnecessário. Ele sempre vai dizer, essas crenças estão ligadas a crenças de merecimento também surgem. Se tiver alguma experiência que envolva a questão do merecimento, ela vai envolver, né? Então, quer dizer, se de repente você... a gente faz muito isso quando é criança, né? A gente quer mostrar para a mãe, a gente quer mostrar para o pai, a gente quer mostrar para o professor aquilo que a gente faz, trabalhinho da escola. Cada coisa que a gente faz, a gente quer mostrar. A gente quer ver que aquilo seja validado, né? A gente quer ver alguém falar pra gente, isso é bom, você fez bem, você... que legal, que bacana. E às vezes a gente não tem isso, né? Eu até gosto de dizer que a nossa sociedade, ela tem uma questão muito cruel de que a gente dá muito mais valor ao erro do que ao acerto, né? Então isso é uma consequência da sociedade. Não é porque o meu pai, seu pai, sua mãe, seu professor são ruins, né? Mas existe uma crença de que se a gente elogia, estraga, por exemplo. Então as pessoas deixam de validar, deixam de elogiar. E quando a gente não recebe esse reforço positivo, a gente passa a acreditar que a gente não tem merecimento, né? Que aquilo que eu faço de bom, ninguém elogia, então eu não tenho valor naquilo que eu faço. E aí que gera uma crença de merecimento. Então essas crenças, ou bloqueios, ou traumas, ou feridas, né? Cada autor que estuda, trabalha a questão do desenvolvimento humano vai falar de alguma forma. Né? Tudo isso fica no nível do nosso corpo, fica no nível do nosso cérebro. Quando a gente passa para a segunda esfera, que é a esfera da mente, a esfera da alma, a gente começa a entender um pouco mais as nossas emoções, porque no nível da mente e da alma está aquela coisa mais forte, mais intensa que são das emoções, que é essa coisa mais... instintiva e reativa e forte, e que sempre a gente encontra uma força maior do que a nossa razão consegue processar. Quantas vezes a gente fala assim, mas eu não dou conta de fazer alguma coisa, mas de repente você vai ter uma força que você não sabe de onde vem, que vai lá e resolve aquilo lá. Né? Então, a nossa alma, ela não tem esse limite, ela sabe todo o potencial que a gente tem, toda a dimensão desse potencial. Só que quando a nossa mente está governando, a gente não consegue deixar esse potencial aflorar. A gente limita esse potencial. A gente fala, opa, peraí, não, né? A gente está sempre limitando. Quando a gente dá essa permissão para que a mente governe, né? Dá permissão não, quando a gente assume o governo, né? A mente ela é responsável pelas nossas decisões. A gente pode decidir sobre o que a gente quer ou não. Só que a sociedade vem nos limitando muitas vezes também, até na questão das nossas decisões, né? É como se nós não pudéssemos mais decidir. A gente está muito no mecânico, no automático, né? De repente você já fez, quando vê você fala, nossa, por que eu fiz isso? Aí você vai ver, toda a publicidade, toda a imprensa, tudo envolve uma série de conhecimentos que eles trabalham o nosso inconsciente, que é quando a gente ainda não está raciocinando, né? Que eles vão acessar exatamente esse potencial. Eles têm recursos e conhecimento para acessar esse potencial antes de chegar na sua mente para você raciocinar e tomar uma decisão. Então, eles mexem dentro desse potencial. Então, quando a gente não tem essa questão desse alinhamento, a gente acaba entrando em conflito. A outra esfera, que é a nossa esfera a nível do espiritual, ela é ainda mais poderosa ainda. Ela é ainda mais poderosa, porque ela age num nível que é fora da nossa realidade, né? É aquilo que vem de Deus, literalmente, aquilo que vem de uma força que é suprema, que é maior do que a nossa e que tem todo o poder de vida. Não só de nos dar a vida, mas também de gerar vida através de nós, através das nossas palavras, através dos nossos atos. E dentro da ciência a gente fala que é a nossa energia, né? A energia que a gente exala, ela está no nível do nosso espírito, ela vai além daquilo que a gente consegue até perceber com os olhos humanos. Então, quando acontece esse conflito, imagina uma gangorra, né? A gangorra fica lá, né? A madeira, né? Que ela fica presa num suporte e ela fica balançando, né? Conforme o peso. Aí a gente fica falando assim, preciso ter equilíbrio. A pior crença que a gente pode ter é de buscar ter equilíbrio, porque é impossível você viver equilibrado, totalmente equilibrado. A gente precisa balancear, né? Tentar fazer as medidas do peso
de uma forma que fique o mais próximo possível do eixo de equilíbrio, né? Quem é a peça que faz esse encaixe, né? Que encaixa o que é espiritual do que é do nosso corpo, é a nossa mente. Ela é essa peça que fica equilibrando, tentando encontrar esse equilíbrio, né? Ou melhor, esse balanceamento, porque é isso que nós precisamos balancear esse conflito. Então a nossa mente, ela é a mediadora desse conflito, né? Quando nós permitimos que as coisas que vêm do nosso corpo, as nossas vontades imediatas, os desejos imediatos, o ter, né? A gente está sempre buscando ter essa saciedade imediata das nossas coisas, assim, buscando um alívio para a dor, um alívio para a nossa insatisfação, um alívio imediato para qualquer situação de conflito que a gente tenha. Hello, tudo bem? Seja bem-vindo. Né? Então nós vivemos o tempo todo tentando saciar esses desejos imediatos. Só que tudo que é imediato também vai de forma imediata. É assim que começam também os nossos vícios, né? Aí eu como um chocolate e sinto um alívio imediato porque comi um chocolate. Eu logo vou comer mais chocolate para aliviar essa sensação de insatisfação. Ao invés de buscar a causa, buscar entender o que realmente acontece. Então a gente busca alívios imediatos e aquelas feridas emocionais que nós falamos no início, esses bloqueios, esses traumas, eles não surgem por acaso. Eles surgem para quê? Para nos mostrar qual é o nosso caminho a seguir. Para nos mostrar qual é a nossa missão, o nosso propósito, qual que é a razão de nós estarmos aqui, né? Então todo trauma que a gente vive, todo bloqueio que a gente vive, é para que a gente consiga enfrentar, que a gente consiga resolver, e resolvendo a gente consiga também transbordar depois na vida de outras pessoas as soluções ou a cura que a gente encontra, né? Só que aí a gente vive nesse processo de alívio imediato da dor, a gente pega e começa a tomar analgésico, o tempo todo tomando analgésico. E aí o que vai acontecer? Se sempre que eu sentir uma dor eu tomar um analgésico, eu não vou saber a causa dessa dor, eu não vou saber resolver o conflito que está pegando, eu não vou entender o que de fato está acontecendo comigo, e mais do que isso, eu vou viver um processo de resistência daquilo que é inevitável. Eu tenho que viver, eu tenho que passar por essa situação, eu preciso resolver essa situação. E se eu não resolvo essa situação, ela vai permanecer, ela vai persistir, ela vai insistir. Por quê? Porque faz parte do seu destino aqui resolver isso, né? É uma lei que não tem como nós escaparmos dela. Nós estamos aqui para aprender, né? Nós estamos aqui para aprender, evoluir e continuar sempre evoluindo. Então, se eu travo esse processo de aprendizado, eu tenho resistência a aprender com as experiências que eu vivencio, essas experiências elas se repetem, onde a gente fala do ciclo de autossabotagem, né? Aí repete aquela mesma situação. Por que toda vez que uma mulher, por exemplo, que sempre encontra um relacionamento abusivo, ela consegue sair com muita dificuldade, ela entra num outro relacionamento abusivo? Você está num emprego, acontece uma série de fatores que te incomodam, você sai daquele emprego, você vai para um outro, acontece as mesmas coisas, você vai para outro emprego, acontece as mesmas coisas, e aí você fica se perguntando o que acontece, que toda vez que eu vou para algum lugar acontece a mesma situação. Por que essa situação se repete na minha vida? Essa situação se repete porque você está sendo resistente, porque você não está lidando com o conflito, você não está resolvendo esses conflitos, principalmente internos, porque a gente acha que o conflito está no outro. Mas o que me incomoda no outro é algo que está mal resolvido dentro de mim. Normalmente a gente não entra em atrito com pessoas que são diferentes de nós, a gente entra em atrito com quem é igual, quem é semelhante, porque de alguma forma aquela pessoa reflete em mim algo que eu preciso resolver dentro de mim. E aquilo me incomoda, porque eu não quero resolver. E aí eu entro em atrito com aquela pessoa, eu entro em conflito com aquela pessoa, né? Eu garanto que vocês devem ter experimentado situações assim, né? De repente você não vai com a cara de alguém e não sabe nem por quê. Inconscientemente aquela pessoa te lembra alguém que você tem algum conflito, né? Se de repente você... Esses dias mesmo eu tive uma situação com uma amiga, eu comecei a fazer um curso de networking e a atividade estava pedindo pra gente perguntar para algumas pessoas o que elas achavam a nosso respeito. Como resolvo meus conflitos? É sempre olhando para eles. A tendência nossa é fugir, né? A gente quer fugir. A hora que a gente sente uma dor, a gente foge, né? A gente não quer olhar, a gente não quer resolver. Pra gente resolver um conflito, a gente tem que ter o enfrentamento. A gente tem que conseguir enfrentar, olhar de cara, olhar de frente para aquele conflito. Porque se a gente não fizer esse enfrentamento,
a gente vai sempre esbarrar nesse mesmo conflito. É como se você tivesse o tempo todo acreditando que você não é capaz de resolver e o universo estivesse mostrando para você, vai que você dá conta, vai que você dá conta, vai, e você não vai. E aí ele vai estar sempre mostrando para você por quê? Porque é necessário viver o enfrentamento dos nossos conflitos para que a gente cresça, para que a gente possa evoluir. Se a gente não evoluir, a gente perde o sentido aqui na Terra. A gente perde o nosso sentido, né? Por isso que é importante a gente fazer esse alinhamento, né? Quando a nossa mente, com as nossas limitações, com os nossos bloqueios, com os nossos conflitos, ela está governando, nós não conseguimos enxergar de fato o que acontece com sabedoria. A sabedoria ela vem de um nível mais superior, ela vem do nível espiritual, energético, né? Não estou falando de religião, mas eu estou falando para vocês de ciência e espiritualidade, né? Existe um nível superior que traz a luz. Para que vocês entendam essas 3 esferas, eu vou fazer uma analogia para ficar claro. É como se o nosso corpo fosse o carro, né? Nós temos uma Ferrari poderosa, uma Ferrari poderosa, super motor, super máquina. Só que a gente, por não conhecer esse poder, a gente lida com essa Ferrari como se ela fosse um Fusca. A gente lida com ela como se fosse um Fusca. Então a gente tem medo do potencial porque vem um limite, né? Aí a gente tem medo de acelerar, a gente tem medo, a gente não conhece bem as estradas, entra nas estradas que são esburacadas, a gente não caminha com a Ferrari com o potencial de uma Ferrari, né? E o espírito, aliás, a alma, a mente, é como se fosse um motorista, quem tem que dirigir. Se o motorista não pega essa Ferrari, consciente de que essa Ferrari tem o potencial que ela tem, não sabe mexer nos painéis, eu nunca entrei numa Ferrari, mas imagino que deve ter um monte de painel, um monte de botão, pelo que eu vejo às vezes em filme, essas coisas, né? Que se eu entrar numa Ferrari eu vou travar, porque eu nunca entrei numa Ferrari. Então o motorista tem que conhecer o carro, conhecer o potencial dessa Ferrari. E o motorista é a nossa mente, é a nossa alma. Então ela sabe o potencial que esse carro tem. Ela sabe onde levar esse carro para buscar um combustível coerente, né, que seja adequado. E quem é que traz a direção de qual que é a melhor estrada para andar com uma Ferrari, qual o melhor posto de gasolina para você abastecer essa Ferrari, é o espírito. Ele dá a direção, ele dá a luz, ele vem mostrar a direção e o caminho. Só que nós começamos a vivenciar a nossa vida fazendo tudo ao contrário. A gente pega o carro, põe nas costas e sai correndo com ele sem direção nenhuma. Você tem uma Ferrari na tua mão, você põe a Ferrari nas costas, a vida pesa, porque é a Ferrari que tem que te levar, não é você levar a sua Ferrari. Vocês estão conseguindo entender? Dá um feedback aí para eu saber se vocês estão entendendo. A gente começa a sentir que a vida está pesando, as coisas estão complicadas, eu não estou dando conta, porque a gente está tirando a ordem desse alinhamento. Né? Ao invés do motorista dominar o carro, dirigir o carro, seguindo a luz, a direção, a estrada, a gente quer, como motorista, pegar a Ferrari, colocar nas costas e descer correndo sem direção nenhuma. E às vezes a gente desce pela ribanceira, às vezes a gente quer enfrentar um obstáculo porque a gente não está vendo a rodovia, a gente não está vendo o caminho. Então é importantíssimo a gente conseguir fazer esse alinhamento até na questão de hierarquia. O espírito, ele é superior, então a gente fala de inteligência espiritual, a inteligência emocional, que é a nível da mente, e a inteligência que é racional, que é o QI. O que acontece muito com pessoa muito inteligente? É um dos conflitos que eu sofro, por exemplo. Quando você é muito inteligente, você tem pouco desenvolvimento emocional. Aliás, a gente não tem essa educação na escola. Ninguém nos ensina a lidar com as nossas emoções, ninguém nos ensina a lidar com esse potencial que nós temos. A escola ela vem também para nos deixar aprisionados no nível da nossa razão. E aí a gente enxergando tantos limites, a gente anda com uma Ferrari pensando que é um Fusca, sem utilizar todo o potencial. Agora, quando a gente consegue assumir o governo da nossa vida, como motoristas, sabendo a potência desse carro que nós somos, essa Ferrari que nós somos, nós assumimos o controle. Vocês já imaginaram se vocês dirigindo um carro, o carro começa a virar para a esquerda sozinho porque ele quer? E aí você está querendo virar para a direita, mas para a esquerda tem um prédio e o carro está virando sozinho, está desgovernado. Então a gente precisa assumir o controle, né? Então, para a gente entender como que funciona esse conflito que a gente vive, a mente ela tá no meio tentando trazer esse equilíbrio.
Só que é como se nós tivéssemos dois lobos. Um lobo que é totalmente irresponsável, medroso, limitado e que quer que a gente pare, que a gente fique quietinho no nosso canto. E um outro que é super poderoso, tem um potencial incrível, sabe o que a gente quer, o que a gente pode, aonde a gente pode chegar, sabe de tudo. E ele quer ir, quer caminhar, quer evoluir, quer crescer. E a gente fica com a nossa mente inerte, sem tomar partido. Por quê? Porque a gente está deixando muitas vezes o lobo preguiçoso, que é o nosso cérebro, que quer poupar energia, que quer prazer imediato. E todas as vezes, entendam isso, todas as vezes que nós buscarmos o prazer imediato, nós não vamos conquistar prazeres maiores. Por quê? Porque o prazer imediato que o nosso corpo, o nosso cérebro, ele busca, ele está na esfera do ter. Né? Então, se você está naquela fase assim, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter aquilo. Toda vez que você conquista uma coisa que você deseja, assim, de coisa, prazer imediato, o que acontece assim que você conquista? A vontade passa, você já quer outra coisa, E aí a gente vive naquele processo de sempre ficar buscando a sensação de felicidade ao invés de buscar a felicidade plena. A felicidade, ela está no nível da mente, está no nível da alma, e ela é um estado da mente. Ou seja, a gente mantém um estado constante de felicidade, porém, existem os momentos de alto e baixo. Só que quando eu estou muito mais ligada à esfera do nível do corpo, nós acabamos ficando dependentes de coisas, ao invés de sermos o nosso motorista, nós passamos a ser passageiros dentro da nossa própria Ferrari, no banco de trás, de olhos vendados, sem saber para onde a gente está indo. Né? Por isso que é importante, temos que alimentar o lobo certo. Sim, aquele que a gente mais alimenta, ele cresce. Né? Então, por exemplo, você quer fazer um curso, só que tem as aulas legais que você gosta, que é interessante, e tem aquelas que você não gosta. E a gente não pode só fazer o que gosta. Então, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele vai questionar, ele vai reclamar, ele vai te falar assim, por quê? Pra que você vai fazer isso? Bobagem, vamos dormir, vamos continuar na cama, pra que você vai acordar cedo para estudar? Isso não vai te levar a nada. Vai estar sempre assim, né? Sempre te limitando, dizendo para você não avançar, para você não ir. Então, quando você começa a assumir o governo, quando você coloca a sua mente para governar, ela tem a autoridade de dizer, não, nós vamos, eu decido. A decisão está no nível da mente. Então, nós precisamos assumir o controle, ser o motorista que vai dizer para esse carro qual que é a direção. Então, as nossas vontades imediatas, elas sempre vão nos levar a situações de desconforto depois, né? Você acaba de comer um chocolate para aliviar a sua ansiedade. Passa um tempo, você precisa de mais chocolate. Se você não tem, você começa a ficar ansioso, você começa a ficar inquieto, você está sem controle. É assim com os vícios, cigarro, bebida, sexo, drogas, né? É assim que começa, você está buscando algo imediato. Tudo que é imediato acaba de forma imediata, né? Quando a gente avança para essa questão de vamos buscar algo que é um pouquinho mais profundo, ao nível da mente, a gente começa a sair da necessidade do ter e começa a ir para o nível do ser. Então, eu não tenho felicidade, eu sou feliz. Eu não tenho vontade, eu sou a vontade. Eu não tenho potencial, eu sou o meu potencial. Eu sou a pessoa que eu sou. Então, a gente começa a entrar no nível até da nossa identidade, de quem a gente é, de pertença, de posse, de poder, de empoderamento, né? Sair do conforto é um desafio diário, sim, todos os dias. Você pode ver qualquer pessoa que aparentemente é totalmente motivada, né? Se você perguntar, ela vai ter os momentos dela que ela vai falar assim, não, olha, eu vou falar pra você, foi difícil sair da cama hoje, foi difícil sair da cama. Nossa, você acha que é simples, não é simples não, é uma luta diária. Porque se a gente não assume que existe esse conflito, que existe esse duelo e que a gente precisa tomar partido para um lado ou para o outro e que a gente tem que buscar algo além daquilo que é imediato, a gente vai sempre buscar algo que é imediato. E o que é imediato muitas vezes também nos leva a ser reativos ao invés de proativos. Aí a gente lidando na questão das nossas emoções, né? Alguma pessoa te afronta
E ao invés de você conseguir lidar com esse conflito de uma forma racional ou com inteligência emocional, você age de forma reativa, você já parte até para a ignorância. Quando você consegue desenvolver a inteligência emocional, que é o domínio dessas 3 esferas, você consegue ser mais proativo, né? Numa situação, por exemplo, de conflito com outra pessoa, é a mesma coisa. Quem vai estar no controle? Você vai dar permissão para outra pessoa te controlar numa situação de conflito, ou você vai assumir o controle? Vocês querem saber como que você faz para assumir o controle numa situação de conflito? Até interno com você mesmo ou com uma outra pessoa, uma técnica poderosa para você lidar com a situação de conflito é você parar e respirar fundo e fazer perguntas. A pergunta te traz automaticamente para um processo de reflexão, de que você assume de novo o controle, né? Então alguém começa a te irritar, você percebe que você vai entrar num estado de descontrole, você respira fundo e faz uma pergunta para essa pessoa. Ou quando você está em conflito com você mesmo, você respira fundo e faz uma pergunta. Você vai acordar de manhã, você vai escutar seu cérebro falando para você assim: não levanta da cama não. Aí você faz uma pergunta: mas o que eu vou conseguir ficando na cama? Aí teu próprio cérebro já vai falar assim: eu vou responder o quê? Mesma coisa com outra pessoa, né? Hoje eu terminei um processo de mentoria de mulheres e eu dei essas dicas para elas lá, né? Porque a gente começa a entrar no processo de mudança, o que acontece? As pessoas vão questionar as nossas mudanças, as pessoas também não querem mudar. E à medida que a gente muda, é como se a gente entrasse numa outra frequência e automaticamente gera desconforto para quem não está mudando. Porque a pessoa vai sentir assim: ou eu mudo também, ou eu faço essa pessoa parar de querer mudar, para a gente poder continuar do mesmo jeito, sem ter que mexer, sem ter que mudar, né? Então é normal que tanto o seu cérebro comece a te questionar seu processo de mudança, como as outras pessoas comecem a te questionar. Pra que isso? Você vai fazer isso pra quê? Não vai adiantar nada, chega na hora não vai mudar, né? E a gente fica nesse conflito. Opa, verdade, ontem eu tive uma experiência assim. Deixa eu tirar um negocinho que eu coloquei aqui pra segurar o celular, que eu não consigo ler. Aí. Verdade, ontem eu tive uma experiência assim, a pessoa veio confrontar e eu fiz perguntas. Isso ajuda muito. Por quê? Porque a pergunta vai levar a pessoa a pensar. Às vezes a pessoa ela vem para entrar em conflito com você, ela tá no estado emocional dela abalado, né? Então ela simplesmente tá jogando para você algo que tá dentro dela, sem perceber, de forma inconsciente. E aí quando você traz essa pergunta, você leva a pessoa para um processo de reflexão. Aí nessa mentoria eu falei para as meninas o seguinte: quando acontecer ou o seu próprio cérebro te dizer pra que isso, não vai adiantar nada, você vai dar a quê? Pra que gastar energia? Ou as pessoas entrarem em conflito dizendo que você não vai conseguir ou coisa nesse sentido, joga uma pergunta, né? Aí você pode perguntar, por exemplo, mas me diz uma coisa, você já conseguiu o resultado que eu tô buscando? Aí a pessoa já vai parar. Aí você pode perguntar, que é ainda mais pesado ainda: só me diz uma coisa, você tá feliz do jeito que você tá vivendo? Aí a pessoa vai até tentar resistir, vai falar assim: claro que eu sou feliz. E aí você joga outra pergunta que trava: o que é felicidade para você? A pessoa vai sair dali sem te falar mais nada e vai voltar para casa refletindo, e quem sabe ela até topa entrar no teu processo de mudança. Então, quando a gente está em situação de conflito, existem 3 fases, né? A gente vai lidar ou com a gente no conflito interno, ou com as pessoas que estão à nossa volta. A primeira fase, a pessoa ela vai tentar te desacreditar. Então ela vai te questionar para tentar te desacreditar. Teu cérebro vai te questionar para tentar te desacreditar. E aí, se você mantém a postura de decisão, convicta: eu estou no governo, meu corpo é meu carro, eu sou o motorista, eu decido a direção, conforme a luz que eu estou sendo guiado pelo meu espírito. Então, eu decido. Então, quando começar a acontecer esses conflitos, você pode fazer isso. Você traz essa consciência de que as pessoas e até o seu próprio cérebro, primeiro, vai tentar te confrontar, vai tentar te fazer questionar as suas decisões. Percebendo que não conseguiu te parar,
o seu cérebro ou as pessoas à sua volta vão ir para o segundo estágio, que é da raiva. Vão começar a ficar com raiva de você. Vão querer brigar com você. Imagina você com você mesmo tendo que domar um cavalo bravo, né? Até quando eu estava refletindo sobre essa live, eu lembrei de um desenho, é o Spirit, acho que chama, é um cavalo. Alguém já assistiu esse filme? É um cavalo selvagem que um índio tenta domesticar ele. E ele é totalmente livre, rebelde, não aceita, e o índio não insiste, né? Ele vai respeitando, vai indo no seu tempo, vai indo no limite, de vez em quando engana ele para poder subir em cima dele. A gente tem que fazer a mesma coisa com o nosso cérebro, com as nossas crenças limitantes, com os nossos bloqueios. Eu gosto de falar assim que às vezes a gente precisa fingir antes de ser. O que é isso? Eu acordo e tô me sentindo péssima, tô desanimada, não tô com vontade de nada. Eu vou fingir que eu estou bem. Eu vou fingir que eu tenho poder, eu vou fingir que eu acredito em mim. Eu gosto de usar as técnicas que são voltadas até para a questão da nossa linguagem corporal, né? Esse filme é maravilhoso. Então, é legal, né? Que no final, a hora que o Spirit sente confiança, né, no índio, ele mesmo o coloca nas costas, né? No momento lá de desafio deles, né? Então é a mesma coisa, a gente tem que domar o nosso cérebro. A gente tem que domar as nossas crenças, elas não podem ser maiores do que a nossa vontade, né? O nosso cérebro vai vir com 1000 desculpas, a gente tem que ser maior do que as nossas desculpas. A gente tem que ter esse domínio, esse controle, dizer eu estou no comando. E dizer isso diariamente até para nós mesmos. Olhar para o espelho e falar, opa, peraí, eu estou no comando, eu quero atingir esse resultado, eu quero fazer essa dieta. E aí a gente pode usar uma série de ferramentas que eu vou passar algumas que vocês podem estar usando. Uma delas que eu estava dizendo para vocês é do fingir até que você seja, né? Já que a mente está no nível do ser, o que você considera que você é muito importante. Então, tem uma técnica que é chamada de mentalização, que é você mentalizar aquilo que você deseja, aquilo que você quer, mentalizar até a respeito de você mesma. E a mentalização nada mais é do que a fé. Como que o meu corpo se convence das coisas do alto se ele nunca foi para o alto? Vocês já pararam para pensar nisso? Né? Como que o meu corpo, o meu cérebro vai se convencer das coisas espirituais se ele não é espiritual? Se ele não experimentou a dimensão espiritual? Ele vai questionar, ele vai brigar, ele vai ser rebelde, ele vai questionar as coisas do alto. Então, o meio que foi encontrado, que Deus nos deu para que o nosso cérebro, o nosso corpo, ele entenda as coisas espirituais é através da fé. Quando você olha para as coisas, para as situações, você vai encontrar limite, você vai ver limite, você ainda está vendo no nível do seu corpo. Quando você fecha os olhos, vocês já fizeram essa experiência? Quando a gente fecha os olhos, a gente simplesmente entra numa esfera em que não existe limite nenhum. Tudo que você imaginar é possível dentro da sua mente. Você consegue imaginar coisas extraordinárias ali na sua mente. Principalmente se você burlar a questão da sua racionalização, né? De você questionar assim, mas tem isso, mas tem aquele problema, mas tem isso, né? E se acontecer, quando você começa a raciocinar dessa forma, você mata todo o processo. A mentalização é a sua capacidade de ter fé, de ter esperança, expectativa, sonhar coisas que você possa realizar. Então, quando você mentaliza coisas boas, mas mentaliza sob a luz, inclusive, do Espírito, confiando, com fé, quando você mentaliza, você faz com que o teu cérebro se convença daquilo que você está mentalizando. Ele se convence, inclusive, que aquilo pode ser bom. O que acontece é que nós muitas vezes fazemos o processo inverso. O que é esse processo inverso? Quando nós temos medo, o medo é uma fé invertida. A gente usa a nossa mentalização, a nossa capacidade imaginativa e criativa para gerar angústia, medo, ansiedade e até depressão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a esfera da nossa mente, porque na nossa mente está os dois lados também. Eu falei para vocês no comecinho que tudo é dual. Na nossa mente existe o poder de construir e existe o poder de destruir. Então, a gente sempre vai ter
essa questão de qual é o lobo que eu estou alimentando. Tanto no meu corpo, é a preguiça ou a coragem, né? A vontade de fazer ou a falta de vontade de fazer. No nível da mente, eu tenho poder ou não tenho poder? O meu poder é para construir ou para destruir? E no nível espiritual, a mesma coisa. Assim como existem feridas também, tanto no nível do corpo, da mente e do espírito. Né? Existem feridas, traumas e bloqueios em cada uma dessas esferas. Mas a gente pode falar sobre isso numa outra live. Então, quanto mais a gente toma a consciência do quanto nós temos o poder de decisão, de escolher o que nós queremos alimentar. Nós queremos alimentar o que na nossa vida? O nosso potencial positivo ou o nosso potencial negativo. Então, nós temos esse poder. E usar a mentalização é extremamente poderoso, porque a mentalização é uma projeção de coisas que nós estamos desenhando para que isso aconteça ou não. E o nosso cérebro, ele nunca vai conseguir distinguir o que é real e o que é imaginário. Se você começar a imaginar coisas ruins, o seu cérebro vai experimentar aquilo que você está imaginando. E ele não vai entender que é só uma imaginação, ele vai entender que está acontecendo, que é real. Por isso que a fé tem muito poder. A fé tem poder porque você mentaliza coisas boas, você traz a experiência para o nível do seu corpo, o seu corpo sente, experimenta, ele acredita. E aí ele vai buscar realizar. Porque o que acontece? O nosso cérebro ele sempre vai buscar fugir da dor ou buscar um prazer. Então, se você consegue, através da sua mente, da mentalização, mostrar para o seu corpo que existe algo bom para ele buscar um prazer maior do que o prazer imediato que ele está buscando, é impossível o seu cérebro não colaborar com você. Assim como eu falei do filme do Spirit. Se você convence o seu cérebro de que o que a tua mente está mostrando é verdadeiro, é real, é potencialmente capaz de se acontecer, se ele colaborar, ele vai colaborar. Do contrário, se você não tiver um reforço positivo no nível da sua mente para as coisas que você deseja, que você almeja, o teu corpo ele vai sempre buscar evitar a dor e evitar gastar energia. Então, como que a gente pode trabalhar processos de mentalização para que a gente consiga vencer esse conflito e deixar tanto o corpo e o espírito caminhando juntos com a mente equalizando esse conflito? Quando eu consigo trazer na minha mentalização, só um minutinho, temos que olhar além dos olhos físicos com os olhos da fé. Sim, são os olhos da fé que vão fazer com que o seu corpo entenda a necessidade que ele tem de entrar em movimento, de que aquilo que ele vai fazer não é prejudicial para você. Entenda que o nosso cérebro, a nossa mente, esses bloqueios que vêm, esse processo de autossabotagem que muitas vezes acontece, é sempre uma tentativa de proteger. Porque no limite do que ele consegue enxergar e entender, ele percebe que aquilo é ruim. E ele percebendo que é ruim, ele vai querer te proteger. Tem uma técnica que eu uso muito em processo de coaching e mentoria que chama perdas e ganhos. O que é isso? Você começar a refletir, você está diante de uma decisão, você quer fazer alguma coisa. Eu vejo muito assim, principalmente por causa de... Tem mais mulheres na live, então eu vou falar de coisas que mulher pensa, né? É muito comum a mulher falar assim, eu quero fazer dieta, eu quero emagrecer. Homem também, né? Hoje em dia tá os dois, né? Nessa questão da estética, né? Eu quero emagrecer, eu quero fazer uma dieta. Só que aí você fica olhando pra dor. Ó a mentalização negativa, né? A mesma coisa do medo, né? A mentalização negativa. Você olha pra dor de ter que fazer o exercício, como que é ruim deixar de comer aquelas coisas gostosas. E aí você começa a pensar só no que tem de ruim diante daquele objetivo que você está determinando. O que você está dizendo pro teu cérebro? Não faça, não me ajude, não colabore, porque é ruim. Ele quer prazer imediato. Lembre-se sempre disso. O nosso corpo, ele quer o prazer imediato. Para ele se arriscar a fazer coisas além daquilo que ele está acostumado, quando ele precisa gastar energia, ele tem que estar convencido de que ele vai ganhar algo muito maior do que aquele prazer imediato. Então, como que eu trabalho a mentalização positiva, a fé, para que o meu corpo também entre em sintonia com o que eu quero, para que aconteça esse alinhamento? É começar a mentalizar os resultados que você almeja. Então, quando eu vou tentar emagrecer, ao invés de ficar pensando no quanto que é ruim fazer dieta, o quanto que é ruim fazer exercício,
o quanto que isso é pesaroso, é começar a pensar como vai ser a sua vida se você conseguir atingir esse objetivo. Quais vão ser os benefícios que isso vai trazer para você? E você começa a mentalizar os resultados e não a dor. Quando o seu cérebro entende que tudo aquilo tem um benefício positivo, ele vai fazer de tudo para conquistar aquilo. Ainda mais se você conseguir mentalizar. Então, você pode fazer, tornar visível os seus objetivos para reforço positivo para sua mente. Por exemplo, você quer emagrecer, você pega aquela calça que já não cabe mais, ou aquela roupa que já não cabe mais, deixa ela visível para toda vez que você olhar, você lembrar que é aquela roupa que você quer usar. Seu cérebro vai falar assim, nossa, era tão legal, aquela roupa ficava realmente muito bonita. Nossa, vale a pena o esforço para poder experimentar aquela roupa de novo. Então, sempre reforçando aquela mentalização. Você pode imaginar como que você vai sentir a sua autoestima melhorada, experimentar mesmo. Entra e viaja na maionese. Tem hora que é bom viajar na maionese. Imagina, sente, experimenta você já com aquele resultado. Se você conseguir sentir, que é o outro nível que eu ia falando para vocês, né? A primeira esfera é do ter, que eu busco imediato, do ser, que eu encontro a minha identidade, quem eu sou, o meu poder, e depois é o do sentir, é o nível da experiência, que é algo muito maior e muito mais poderoso. Se você consegue chegar no nível do sentir, você chegou no nível mais alto de tocar o teu poder, o teu potencial. Então, quando você deseja vencer esses conflitos, vencer essas barreiras, por mais difíceis que sejam, você precisa experimentar e sentir o resultado para que você consiga, de fato, vencer esses bloqueios. Porque, como eu falei no início para vocês, todo bloqueio, todo conflito, todo trauma, toda ferida, ela tem uma ligação direta com o seu propósito. Ou seja, se você enfrenta, se você cura, se você resolve, você não só cresce, você também consegue evoluir e experimentar coisas que de fato vão te trazer prazeres muito maiores do que os prazeres imediatos. Porque no nível do ter é imediato. Você conseguiu, passou a emoção. No nível do ser já é de média duração. Você sente um pouco mais de felicidade. Mas quando você entra no nível do sentir, no nível da alma, aquilo é pleno, é plenitude. Então, não vai ser qualquer situação que vai te abalar, não é qualquer coisa que vai te abater. Quando você consegue avançar para esses 3 níveis de experiência, né? Então, quando você consegue avançar, sair do nível do ter, passar para o nível do ser e chegar no nível do sentir, você entra numa memória de longa duração. Quando você sente que você é feliz, você não vai buscar situações ou momentos de felicidade. Quando você sente de fato que você é capaz, não vai ser um pensamento negativo de incapacidade que vai te limitar. Quando você sente que você é maravilhosa, quando você sente, ninguém que falar alguma coisa contrária vai conseguir te convencer do contrário. Então, a dica que eu trago para vocês é: ousem fazer diferente. Ousem sair do nível de ter, de viver prazeres imediatos. Busquem ser a pessoa que vocês desejam ser a pessoa que vive aquilo que vocês almejam, que vocês esperam para vocês mesmos, com seus objetivos, né? Para quem quer emagrecer, entre no nível de ser a pessoa que realmente consegue ser magra e sinta-se magra até você conseguir, né? Eu estava dizendo um pouquinho antes que é importante a gente fingir ser aquilo que a gente quer ser primeiro, até que a gente consiga ser, né? Se vocês forem observar, nós fazemos isso para dormir. Já repararam que antes de dormir a gente finge que está dormindo até que a gente durma? Esse processo ele acontece em qualquer coisa da nossa vida. Se eu acordei desanimada, eu levanto a cabeça, aí pra gente encerrar eu vou passar algumas técnicas de energização para você conseguir se sentir poderosa, capaz ou poderoso, né? Tem homens aqui também, para você se sentir capaz diante dos seus obstáculos. É você fazer poses de poder. Isso é cientificamente comprovado, são técnicas estudadas por Harvard, né? Por cientistas de Harvard. Existem poses de poder que, se você fica no mínimo 2 minutos, você consegue passar essa energia toda vibracional para você de forma positiva.
Então, se você faz a pose de Mulher Maravilha, pose de Superman, sabe aquelas posturas que você estica o peito, às vezes até para sentar de uma forma assim, sorrindo, mesmo que você tá com vontade de chorar, se você ficar um tempo sorrindo, o teu cérebro ele vai entender que tá tudo bem, porque ele não consegue distinguir o real do imaginário. Então, se você projetar no seu corpo a vibração que você quer emitir, você consegue. Então, por exemplo, eu sei que fazer exercício é ruim, é chato. Vai sorrindo, põe uma música, sorri, você vai esquecer que você está fazendo exercício, de repente você está adorando fazer aquilo sem perceber, passou o exercício, né? Então, finja ser até que seja, né? Tem um testemunho muito bacana de uma pesquisadora que estuda essas técnicas de postura corporal, que ela sofreu um acidente e ela teve um diagnóstico de que ela não conseguiria mais aprender nada. E aí ela começou a usar essas técnicas do fingir ser até que ela conseguisse ser. E hoje ela faz palestras no mundo inteiro ensinando essas técnicas para as pessoas para que elas acreditem que elas são capazes. Primeiro, convença o seu corpo no nível do ser, né? Como eu falei, primeiro nível ter, ser e aí sentir. Se você sentir esse poder, você vai ter esse poder, você vai começar a desenvolver o poder. E esse poder, gente, é infinito, nós não temos a dimensão. Por mais que você tente mentalizar, você não tem a capacidade de chegar na dimensão desse poder, porque cada vez que você conquista, você pode mais, você pode mais, você pode mais, você pode mais, você pode mais. Basta você acreditar, ok? Então, o que eu queria falar pra vocês era isso. Deixa eu só dar uma olhadinha no meu resuminho ali pra ver se eu esqueci alguma coisa. Lembrei de uma coisa muito importante pra gente finalizar. Lembre-se sempre de se lembrar, de nunca se esquecer, que quem precisa estar no comando é você. A nossa sociedade, ela infelizmente nos estimula muito a desenvolver a nossa mente, né? Aliás, a nossa razão, nosso consciente intelectual. E é na nossa razão, é na nossa lógica que nós colocamos os nossos principais limitadores. Como eu falei no início, as nossas lembranças, as nossas memórias, tudo isso está no nível da nossa razão. E nós não temos muito estímulo para desenvolver a nossa emoção, que está no nível da mente, que é onde está todo o nosso poder. Então, muitas vezes a gente precisa buscar conhecimentos por conta própria, para entender melhor de como funciona a nossa inteligência emocional, para a gente entender que existe esse poder infinito que nós somos cegados, né? Nos tapam os olhos para que a gente não perceba. E a gente desenvolve o nosso racional. Muitos vão buscar uma religião, viver uma espiritualidade, a gente consegue até desenvolver o nosso nível espiritual. Só que se a gente não alinha esse meio termo, né, como eu falei para vocês da gangorra, né, esse eixo que liga essas duas realidades que estão em conflito, se a gente não desenvolve a nossa inteligência emocional, a gente não consegue ter essa ligação. E aí o conflito que existe entre o corpo e o espírito vai estar sempre em choque, porque o mediador está enfraquecido. Então nós precisamos desenvolver nossa inteligência emocional, principalmente a nossa inteligência emocional. Saber canalizar as energias. Como eu falei no começo, nada é 100% ruim ou 100% bom. Sempre vai ter a dualidade. Então, assim como no começo eu falei que o conflito ele pode ser bom, ele pode ser ruim, as nossas emoções elas podem ser também boas ou ruins. Se eu tenho raiva, se eu souber canalizar minha raiva, eu consigo levar essa energia para a realização. Se eu tenho tristeza, eu consigo canalizar minha tristeza, eu consigo também levar essa energia para uma realização. Se eu tenho medo, consigo canalizar esse medo, eu consigo direcionar. E a gente aprende isso através da inteligência emocional, né? Então, saber canalizar as energias. Alguém te irritou, pega a energia, capta, transforma ela em algo positivo e joga. Como que eu transformo ela em algo positivo? Raciocinando por meio de perguntas. Respira fundo, pergunta. Alguém te irritou, para e pensa, por que que isso me irritou? O que que essa pessoa fez que mexeu comigo? O que que em mim está mal resolvido com relação a isso? O que que eu preciso ressignificar, que é uma palavra muito
valiosa no nível de inteligência emocional. O que eu preciso ver com outros olhos? Porque quando nós éramos crianças e surgiram esses bloqueios, esses medos, essas feridas, nós não tínhamos maturidade para entender. Por isso que no comecinho eu falei para vocês que os conflitos surgem de falhas de comunicação. Então, como nós não conseguíamos compreender, porque nós não tínhamos maturidade quando nós vivenciamos isso quando criança, aquilo doeu, aquilo virou um bloqueio, aquilo virou um trauma, aquilo virou uma ferida. Hoje, nós temos uma maturidade, nós já temos experiência de vida. Muitos já são pais, já são mães, já conseguem ver pela ótica dos seus pais, pela ótica das suas mães. E talvez sem perceber, você até reproduza, você seja como sua mãe, você seja como seu pai. Então já dá para você entender que naquelas situações de conflito, de dor, de dificuldade que você vivenciou, eles não tinham a intenção de te ferir, eles não tinham a intenção de te machucar. E aí quando você começa a perceber essas feridas, esses traumas, bloqueios, leva lá para a raiz e começa a questionar por que aquilo te machucou, e trazer um novo sentido, um novo significado, você começa a lidar com esses conflitos, começa a conseguir resolver esses conflitos, principalmente entendendo que as pessoas sempre têm uma intenção positiva naquilo que é negativo aos nossos olhos. Nós só precisamos entender qual era a intenção positiva. E aí a gente consegue viver um processo de cura mesmo, de libertação mesmo. E principalmente de conseguir até perdoar coisas que aos olhos do nosso corpo, do nosso cérebro, são imperdoáveis. Porque a gente consegue ir para uma dimensão maior, muito superior ao nível do corpo. A gente vai para o nível da mente, a gente vai para o nível do espírito. E aqui já está me avisando que vai cair a live, então eu agradeço a participação de vocês, espero que tenha contribuído, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, beijo!